Olá, voltei para nós continuarmos o Estude Viva, só que hoje nós vamos fazer nesse vídeo aqui o Evangelho. O texto que nós vamos ver aqui do Evangelho, ele vai ser a base do capítulo 16 do Estude Viva, que depois a gente vai botar o vídeo. Então, o Evangelho que nós vamos ver hoje é capítulo 15, item 10, que fala-se no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E aí vem as instruções dos Espíritos, no capítulo 10, é uma mensagem dada pelo próprio Paulo de Tarso, apóstolo, em Paris, 1860, e o nome da mensagem é esse: fora da caridade não há salvação. E vamos fazer ainda a questão 912 do Livro dos Espíritos neste vídeo, para também embasar o Estude Viva, capítulo 16, tá legal? Então, esse vídeo ele é junto com o outro, sempre como a gente faz aqui. Fora da caridade não há salvação. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É um ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que este ensinamento moral da ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, pois dando-a, no caso, fora da caridade não há salvação. Eu tive que parar o vídeo por conta do latido dos cachorros, estou retomando a leitura aqui, tá? O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo, e com esta orientação o homem nunca se desencaminhará. Dedicai-vos, meus amigos, a compreender-lhe o profundo significado e suas consequências, e nela procurar por vós mesmos as suas aplicações. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer mal, mas levar-vos-á a fazer o bem. Porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente nada fazer, e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que a possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, vamos a um adendo aqui, que o Haroldo Dutra ele fez a tradução dos evangelhos do Novo Testamento e tudo, e ele disse que, na época de Kardec, a melhor tradução dos evangelhos colocava que aquela sem amor eu nada teria, como sem caridade eu nada teria. E assim Kardec vai e faz o evangelho todo em cima da caridade. Mas que, ao traduzir, ele viu que ali não tinha como fugir, não. Era amor e o amor ágape.
Então, na verdade, ali era sem amor eu nada seria, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e tudo, por enquanto resta a fé, a esperança e o amor. E desses três, o amor é mais importante. Então, aonde se lê caridade, leia-se amor, né? E aqui, fora da caridade não há salvação, eu acho que eu não gosto, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto da palavra caridade. Porque a palavra caridade, ela pressupõe uma verticalidade. Alguém que tem, sendo bonzinho e dando para quem não tem. Quando eu acho que o correto seria uma fraternidade, uma solidariedade, em que existe uma linearidade horizontal entre troca. Mesmo aquela pessoa que é mais pobre, a mais triste, a mais necessitada, ela tem algo que ela possa doar, né? E vice-versa. A que tem muito, a que tem algo que possa doar também. Então, eu prefiro a troca, porque a caridade acaba alimentando um sentimento de hipocrisia cristã, em que se perpetua as injustiças sociais, se perpetua a fome, se perpetua a pobreza e a miséria, né? E as pessoas se sentem ótimas, maravilhosas, porque dão suas esmolinhas, porque dão sua sopinha na noite, né? Vão lá, entendeu? E aí alivia sua consciência e não fazem nada para mudar o estado em que se encontra, né, a Terra. Porque se a gente tivesse realmente a caridade, não haveria pessoas com fome, não haveria as pessoas morando na rua, né? Como você pode sentar na sua mesa e comer sabendo que tem outra pessoa com fome? Então, a verdadeira caridade, o verdadeiro amor impediria essa tamanha injustiça social que existe. E aí, por isso eu sou contra a palavra caridade, né? E sou contra essas práticas, não sou contra da sopa, não. Eu sou contra, assim, você se limitar na sopa, né? Eu já dou minha sopa, eu tô quite com a caridade, é isso. Eu acho que a postura do cristão ou do espírita, seja, né? Que o Paulo diz aqui, o bom cristão e o bom espírita acabam se confundindo. O caridoso, digamos assim, ele tem que ser caridoso em tudo, não é só na parte material. Às vezes você calar um comentário é uma caridade, às vezes você dar um conselho é uma caridade, às vezes você acolher uma pessoa que está na dúvida num problema moral muito sério é uma caridade. Nem toda caridade é material, né? Temos aí um vídeo em que o Emmanuel fala isso. Nem toda. A menor das caridades é dar comida para quem tem fome. A menor é essa. Então vamos lá. Paulo diz que essa é a regra que deveria conduzir o espírita, porque ele diz isso aqui, ó. O espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra. Então, esse é o lema: fora da caridade não há salvação. É o lema do espiritismo. Porque coloca-se também porque naquele momento histórico, quando Kardec está desenvolvendo as instruções, os estudos do espiritismo, o lema era fora da igreja não há salvação. Não era nem fora do cristianismo, né? Porque nem isso Jesus disse, mas era fora da igreja. Então Kardec responde com fora da caridade. E dentro da caridade, aí você engloba qualquer religião, qualquer crença, qualquer culto, não só os cristãos, não só os católicos, entendeu? E essa era a tônica da codificação da Sociedade de Paris, Sociedade Espírita, né? Lendo a revista Espírita, as atas e tudo, você vê que tinha muçulmano, tinha judeu, tinha ateu, tinha católico, né? Tinha os livres pensadores, todos ajudando Kardec na missão de fazer o controle universal, de inquirir, elaborar perguntas para as entidades, de estudar os fenômenos mediúnicos. Então, não é uma questão só de católico e só de cristão, entendeu?
Então, é um lema, fora da caridade não há salvação, que leva a gente a refletir em tudo que a gente pode abrir mão de si em prol do outro. Na visão mais ampla, né, sem ser espírita, numa visão espiritualista completa, ela significa o seguinte: você saber, como grão de areia, imagina um deserto, aí você faz um desenho assim, um círculo na areia, faz outro, faz outro, faz outro. Todos esses círculos são círculos individuais, não é? É como se fôssemos nós, individualidades. Mas, na verdade, não deixam de ser areia dentro de um grande deserto, certo? Então, nessa figura, nós sabermos que o outro e nós somos as mesmas coisas. Então, a dor que aflige o outro é a dor que aflige a gente. O fato de alguém estar passando por uma determinada situação não significa que nós já não passamos no passado ou passaremos no futuro, né? Elimina o nosso mau hábito, alguns mau hábitos, né, nossos, como a maledicência, o julgamento, né, a condenação, a exclusão de pessoas. Isso era uma tônica na sociedade de Jesus, né? Leprosos eram excluídos, mulheres eram excluídas, tudo diminuídos, né? O impuro, tudo era impuro. E Jesus vem aglutinando isso tudo. Jesus vem trazendo todo mundo, bota todo mundo dentro do mesmo bonde. E essa parte da caridade é justamente isso: é a compaixão, é a misericórdia, é o amor, é o pensar o outro como o amar o próximo como a si mesmo. Então, quando você olha para o próximo, você diz: nossa, eu podia estar passando por isso. E aí você faz por ele aquilo que, se você estivesse passando, eu gostaria que fosse feito a você. Isso seria a caridade cristã. Mas fazer isso espontaneamente porque é da sua natureza fazer. Não fazer isso para ganhar um lugarzinho no céu, não fazer isso para aparecer como bonzinho para os outros, sem colocar uma vaidade, um ego à frente. E a prova de que essa interpretação que eu estou dando é a que o Emmanuel vai chegar ali no Estude Vive, o André Luiz também, é a pergunta do Livro dos Espíritos, que embasa o mesmo tema, que é a 912, que diz o seguinte: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E a resposta da falange é: praticar a abnegação. Abnegar, negar a si. Então, quando você nega a si, né, Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Então, negue-se a si não quer dizer que você vai se achar o pior dos seres. Quer dizer que negue essa personalidade humana, a personalidade corpórea e material, porque ela é ilusória, né? Leve em consideração o espírito, que é universal, que é um com todos. E assim você consegue abnegar as necessidades do ego e olhar o próximo também tirando este ego e a personalidade material dele como o igual. Tá certo? Até a próxima, gente!